Olha só, o Hélio chegou, gente. Eu vou embarcá-lo aqui. Boa noite, Hélio. Boa noite, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Obrigado. Salve, bem-vindo, Hélio. Acabei de te mencionar Boa aqui, noite, espero Hélio. não ter sido impreciso, viu? Então, o Hélio, para quem não conhece, tem uma experiência imensa na cobertura de vários campeonatos, mas principalmente as Copas do Mundo. Trabalhou durante anos na TV Cultura, em várias emissoras de TV. Foi o âncora lá do Cartão Verde e tem muita experiência e livros escritos sobre o futebol, inclusive com o Vladimir, né, o lateral do Corinthians. Mas hoje eu escrevi um artigo após ver um balãozinho do Brasil que foi solto durante, acho que, o jogo, e tinha a bandeira do Brasil e estava caído na sarjeta, perto do bueiro, perto do esgoto, né? E aí comecei a pensar no simbolismo daquela imagem, né, de como a CBF se apoderou, né, de um patrimônio que nos dá orgulho, que é o nosso país, o nosso futebol, e por ser uma empresa privada, né, que visa lucro e que tem muito lucro, mas é envolvida em muitos escândalos, né, se utiliza da nossa imagem para faturar e ganhar dinheiro. E o Neymar é um desses personagens que nada de braçada na CBF. Inclusive, tenho a impressão, pelo que você disse na entrevista passada, que ele tem uma panelinha dentro da CBF, foi convocado, mesmo não tendo condições de jogo, né? Acho que a CBF também não fez nada para evitar que os fascistas ficassem com a camisa da seleção brasileira, talvez por ideologia, né? Mas nada fizeram. E então já, de certa maneira, deixaram cheia de lama, né, essa camisa amarela, e o que o Neymar fez ontem ao deixar o campo, indo para cima do goleiro da Noruega, e tentando agredir os jogadores, ofendendo, né, e depois aquela cena patética chorando, né, sim, chorando por quê? Né? Enfim, para falar que fez tudo o que podia. Eu acho que ele termina a carreira dele na seleção de uma maneira patética. Eu me senti assim envergonhado como brasileiro de ver um jogador que se diz um dos melhores do mundo não ter assim a dignidade de perder um jogo de cabeça erguida e respeitando o adversário. O Florestan, bom, aliás, boa noite, Tereza, Sara, Iola. É sempre um prazer conversar com vocês aqui. É sempre uma conversa solta e inteligente. Eu acho o seguinte, bom, primeiro surpresa zero, para mim, pelo menos, a eliminação do Brasil pela Noruega. Por quê? Porque não houve um planejamento, né? Não houve um planejamento. Foi uma confusão esse ciclo de 4 anos entre uma Copa e outra. E a gente acompanhou, depois aquela papagaiada toda do Edinaldo Rodrigues, que era o presidente da CBF, dizendo que vinha o Carlo Ancelotti, porque ele era o melhor técnico do mundo, e aí os repórteres foram no Ancelotti, ele disse, não tem nada, não fiz nada disso, não assinei coisa nenhuma. Então, a coisa já começou toda torta, né? E o Edinaldo Rodrigues, aqui entre nós, não era um cara, nunca foi um cara confiável, como praticamente todos os que ocuparam a cadeira de presidente da CBF. Acho que eu vou tirar só um, quer dizer, tem uma exceção aí, que era um cara que ele era decente, que era o Giulite Coutinho, que ficou um termo, ficou pouco tempo. O resto, desde o João Avelange, que a coisa começou ali, né? É uma coisa que dá... Gente, o Hélio travou para vocês ou foi... Travou, né? Travou. Vamos ver se ele volta aqui. Deixa eu tirar o Hélio rapidinho. Tem que falar para ele, eu vou falar para ele voltar, né?
Acho que ele vai fazer isso, ele tem experiência, Vai. né? Enfim, mas... Agora, surpresa, eu também, surpresa zero a eliminação do Brasil, né? Eu não tinha eu acho o seguinte, ali, um dos graves problemas, viu, Tereza, você deve ter visto isso, acho que você não viu, porque você não viu o primeiro tempo. Teve um pênalti que quem ia bater era o Vini Júnior, que é o mais experiente, o mais conhecido dos jogadores brasileiros, e o técnico pediu para trocar o batedor, né, colocando Bruno, o que é o nome dele, Miola? O que bateu o pênalti? Guimarães. E ele estava muito nervoso. Você via no rosto dele, ele fez movimento de respirar, fazendo assim, antes de bater o pênalti. Quando eu vi essa imagem, eu falei, ele vai perder o pênalti. E perdeu, né? E um gol naquele momento colocaria o Brasil na frente. E toda a estratégia da Noruega iria por água abaixo, porque eles teriam que sair para cima do Brasil e o Brasil teria oportunidade de fazer contra-ataques. Porque o time do Brasil tinha bons jogadores para vencer, talvez, a partida. Agora, eles entraram despreparados emocionalmente, o técnico também, na hora decisiva, não deveria ter tirado o Vini da cobrança do pênalti, e o erro do pênalti deixou a equipe mais nervosa ainda, né? E, bom, tá aí, ó, o Hélio voltou. Mas diga aí, Hélio, você estava falando da desordem da seleção, né? Diga aí. Que bom, despencou a internet, ficou uma bagunça exatamente como estava a CBF naquele momento e como geralmente é a CBF. Mas, enfim, eu estava falando que a coisa foi feita sem planejamento e aquela história, né, Florestan e pessoal, o Brasil sempre parece que precisa de um Messias, né? E, desgraçadamente, o Messias que a gente teve foi esse cara que está preso. E o Ancelotti era a mesma coisa. Esse cara chegou, ele vai resolver o problema da seleção brasileira. Mentira, imagina, de onde? Mas nem se fosse o Pepe Guardiola, porque o cara precisa de tempo para trabalhar. Agora, como você estava falando, Florestan, o Ancelotti, ontem, ele cometeu um erro grave. Foi quando ele mexeu no time. Quando ele resolveu colocar o Neymar, e quando ele colocou... aliás, tem uma cena do filho do Ancelotti fazendo assim, a câmera pegou, e quando ele sacou que ele estava no telão, ele se mancou, o filho do Ancelotti, o Davi, porque ele não aprovou a decisão do pai de colocar o Neymar em campo. Uma coisa mais óbvia, porque o Neymar não é mais o Neymar há muito tempo, né? Aquele Neymar gênio não é mais há muito tempo, há pelo menos uns 4 anos. Então, foi uma reprovação na cara, estampada na cara do David, e ele tirou o Ryan, botou o Hendrick também, tirou o Ryan. Não dá para entender. O cara que estava fazendo alguma coisa, quer dizer, que estava criando algumas jogadas de perigo pelo lado direito, ele tira o Ryan, ele desloca o Hendrick para o lado direito, para o lado direito, bota o Neymar, quer dizer, ele bagunçou todo o coreto da seleção brasileira e a gente fica sem entender por que ele fez isso. Porque ele já tinha cedido à pressão de convocar o Neymar, né? Agora, ele precisava ter posto o Neymar para jogar ontem, num jogo eliminatório, ele já tinha posto o Neymar no final do jogo contra o Japão. Para que botar o cara ontem? Não entendi nada. Agora, eu acho o seguinte, que trocar o Ancelotti agora, só se for já. Só se for já. Ele acabou de renovar o contrato. Senão, não. Deixa o cara trabalhar, tem 4 anos pela frente, ele precisa conhecer o futebol brasileiro, ele precisa conhecer o país. Ele precisa saber como é que é o nosso jogo, como é que o brasileiro se comporta. Ele, na verdade, ele armou o time do Brasil como se fosse o time da Itália. Então, sei lá, ficou uma coisa que o Brasil... Eu nunca vi o Brasil com tão pouco tempo com a bola nos pés, né? Eu acho que 34% de posse de bola, nunca vi isso. E o restante com a Noruega, nunca vi. Enfim, eu acho que o que você falou no começo também, Florestan, a CBF, ela
é uma afinidade ideológica, a questão da camisa, sim, não fez nada, não vai fazer, porque está com a direita, sempre foi um ambiente conservador e muitas vezes reacionário. O ambiente do futebol profissional é assim. Então, nenhuma novidade. Viola? O Hélio, essa aposta no Ancelotti, ela não é uma aposta de curto prazo, né? Ela já está contratada para até a Copa de 2030. Ou seja, há um raciocínio de parte da CBF, que pode ser considerado um raciocínio, digamos, mais estratégico, de uma aposta no Ancelotti. O que ele tem que outros técnicos brasileiros não têm, né, e o que isto pode significar em termos desta demanda que tu dizes, que ele tem uma necessidade de conhecer o Brasil, as nossas características, a nossa realidade, para, a partir disso, imprimir uma dinâmica e um conceito de jogo genuinamente brasileiro com uma competitividade internacional. Olha, eu vejo duas coisas. Uma, ele é um técnico italiano, participou da Copa de 94 como assistente técnico, ele chegou a jogar uma Copa do Mundo e se machucou, acho que foi em 90, na Itália. Agora, ele é um técnico da Itália, né? Ele é um italiano. O futebol italiano ele sempre foi famoso pelo tal ferrolho, é o calcio, né? Então, é um time que sempre ficou atrás e saía nas espetadas, saía na correria para fazer os contra-ataques. Vocês devem se lembrar que a Itália, sempre quando joga, não é um futebol bonito, né? É uma coisa meio ali, meio tal, e ganha de 1-0 e vai... Aquela Copa, por exemplo, de 82, que todo mundo fala que foi uma tragédia, que o Brasil perdeu para a Itália, não sei o quê, a Itália, nos 3 primeiros jogos, ela se classifica com 3 empates, 2 deles por 0-0. Olha só, o time que foi campeão. Só que durante a Copa, e assim, o Brasil tem a ver com isso, porque a Itália começou a jogar muita bola contra a Argentina, contra o Brasil. E aí depois pegou a Polônia e aí foi para a final e ganhou. A Itália fez assim, ó, ela começou a jogar muita bola. Esse é um ponto. Então, na cabeça do Ancelotti, o futebol ele é assim, não é aquela coisa bonita, vistosa, tal, de toque de bola, que é o futebol brasileiro, sempre foi, né? E a outra coisa que eu acho é que quando eles resolvem renovar o contrato do Ancelotti, ele e a CBF, acho eu, quer dizer, a leitura que eu fiz, bom, eles sabem que vai ser muito difícil ganhar a Copa agora, porque é muito pouco tempo, está conturbado, tem essa coisa do Neymar, é a última Copa do Neymar. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a todos os deuses. E as deusas também. Então, eu acho que eles fizeram o cálculo, bom, não vai ser agora, mas aí damos 4 anos para o Ancelotti trabalhar e aí a gente consegue o título em 30. Eu acho super plausível isso, e acho uma coisa inteligente, na verdade, se foi isso, exatamente isso. Agora, está chovendo de crítica, Miola, dos jornalistas, vários, um monte, uma montanha, dizendo que tem que trocar, porque não vai ficar, porque não sei o quê. Aqui é tudo assim também, né? É 880. Até ontem, os caras estão falando que ele é um gênio, que ele é um estrategista. Ele é muito bom técnico. Ele é um técnico bom. Ele é estrategista. Agora, eu acho que o cara, para assumir a seleção brasileira, ele tem que entender um pouco o brasileiro, como é, que relação é essa que a gente tem com o futebol, que relação é essa de imediatismo, que tudo é para hoje, sabe, amanhã já fica meio assim, mas tem que ganhar hoje, tem que ganhar agora. Então, é por isso que eu acho que ele tem que ter um tempo de... Deixa o cara aí um pouco, esquece um pouco o cara, deixa ele trabalhar, faz os treinamentos, fica junto com os jogadores, porque futebol, no final das contas, como dizia o Saldanha, futebol é simples, não tem mistério. Você tem que treinar, você tem que ficar treinando. São os mesmos jogadores sempre fazendo a mesma coisa. Tanto que a gente tem a França. Os caras olham por lá, eles nem olham às vezes, ele dá a bola porque ele sabe que o cara está ali, que eles estão juntos há muito tempo. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Miola, acho que sim, né? Não, e só em complemento, que eu te pergunto, o que o Ancelotti tem que outros técnicos brasileiros não têm para justificar, inclusive, um contrato multimilionário, não é?
Ele é um estrategista, ele sabe ver o jogo de uma forma muito inteligente. Tem coisas que ele faz que você acha que é uma coisa e é outra. Por exemplo, todo mundo fala, ele fica jogando no 4-2-4, 4 jogadores na defesa, 2 no meio de campo e 4 no ataque. Não é isso. Ele não é doido. Isso aí acontecia nos anos 60, né? Esse 4-2-4, que é pro forma, para você botar no papel, o esquema qualquer, 4-2-4, não é isso. É que quando ele ataca, inclusive ele ataca com 5, mas quando ele se defende, ele defende com mais jogadores. Então, você pega um jogador de ataque, ontem mesmo, o Ryan, que é um atacante, ele recupera uma bola e sai a jogada do pênalti. O Ryan é um atacante, ele não tem que marcar ninguém, mas ele marca. Ele recupera a bola, vai para frente, volta para a posição dele, e aí, dá no pênalti. Então, isso é uma coisa do Ancelotti, entende? Quer dizer, é um pouco, guardadas as proporções, que o Tite fez com o Gabriel Jesus, que disputou 2 Copas e não fez um mísero gol, número 9. Isso é culpa do Tite. Porque falava, não, Gabriel, não se preocupe, você tem que marcar, tem que ajudar a marcar. O cara é 9, é o número 9, ele está lá para fazer gol. O coitado disputou 2 Copas do Mundo, não fez um gol. Então, é parecido, mas só que o Ancelotti tem essas coisas, ele é um cara que vê bem o jogo, e ele treinou o Real Madrid, né? E ele treinou o Milan, ele jogou no Milan, o grande Milan. Então, eu acho que ele é um ótimo técnico. Agora, ele teve muita sorte. Ele treinou o Real Madrid, ganhou tudo quanto é título, ganhou não sei quantas vezes a Liga dos Campeões. Então, acho que é isso. Aí o Edinaldo Rodrigues, que era o presidente da CBF, eu, se fosse ele, teria contratado o Pepe Guardiola, que entende o futebol brasileiro, que fez o que fez porque via o futebol brasileiro nos anos 60 e 70. Veja só. Então, seria mais fácil com o Guardiola. Mas o Guardiola falou, não vou não. Está tudo bem aqui, eu estou bem na Inglaterra. Tereza? Está sem áudio. Eu escutei muito, nesse período aí, nesse início da Copa, que faltava muito a essa equipe brasileira, integração, que as pessoas não se conheciam, que faltava entrosamento, que nunca tinha havido, digamos, muita convivência, de jogar junto e tal, integração, né? Mas aí eu lhe pergunto, como é que é possível, seja Ancelotti, ou seja quem for o técnico, como é possível construir o espírito de equipe, obter essa tal integração, se os caras vão tudo para um país? Agora acaba a Copa, cada um estará num país, jogando lá nos seus times onde tem contratos milionários. Em que momento você constrói isso, essa afinidade, se os caras vão tudo embora do país? Eu sou muito ruim desse assunto aqui. Não, mas a pergunta é excelente, porque você tem razão, é isso mesmo. Como é que se faz isso? Se cada um está num canto, cada um tem um jeito de treinar, cada um tem um treinador. Agora, eu acho que você tendo esse tempo de 4 anos, a coisa melhora, porque você tem datas fixas para você fazer isso, e você consegue... É um trabalho que dura mais, né? Por isso o tempo de 4 anos. E você vai desenvolvendo na cabeça do jogador aquele esquema tático, X. É um esquema tático. Os técnicos eles não ficam mudando. O cara acredita naquele jeito de jogar. Então, o jogador vai introjetando dentro dele. Bom, agora eu estou jogando aqui no Barcelona. O técnico é o José, e eu sei que o José gosta desse esquema tático. Então, eu tenho que agir assim, assim, assado. Mas quando eu vou para a seleção brasileira, eu sei que, no caso, o Carlos, gosta de jogar assado. Então, eu introjeto dentro de mim que eu vou jogar dessa maneira. Então, agora, de qualquer maneira, Tereza, é o tempo. Se ele tem 4 anos pela frente, que é o chamado ciclo, né, das Copas do Mundo, não é mais fácil, é menos difícil de você fazer isso. Quer dizer, você consegue passar para os jogadores, porque são todos
jogadores que estão acostumados com essas táticas, elas não têm grandes variações. As táticas não são, assim, 200 táticas, não são 10 táticas, são menos. Então, não tem muita, assim, surpresa, né? Mas eu acho que o grande segredo é a experiência desses jogadores que estão, cada um em cada canto, porque são muito bons jogadores, ou são bons jogadores, e o tempo. Esse tempo para o técnico trabalhar junto com esses jogadores. Elinho, me diga o seguinte, você que acompanhou Copas do Mundo, viu em algum momento da sua carreira um presidente de um país pedir o cancelamento de uma expulsão de um jogador, como fez o Donald Trump? Em algum momento na sua carreira, você viu um presidente de um país sede impedir que um país classificado não pudesse dormir nas cidades onde iria jogar e ser obrigado a viajar para outra cidade fora do país, como foi o caso do Irã, que tinha que jogar nos Estados Unidos e ir para o México, voltar para os Estados Unidos, depois voltar para o México, e ainda, por cima, colocar em dúvida um juiz brasileiro que é extremamente reconhecido como um grande árbitro aqui da América do Sul, né, apitando grandes partidas, o Rafael Claus, né, e o Trump disse que tinha dúvidas a respeito desse juiz e conseguiu que o presidente da FIFA cancelasse o cartão vermelho do jogador dos Estados Unidos. Essa Copa é de verdade? O que eles estão fazendo com o futebol? Então, Florestan, claro que a resposta é não, nunca vi, e a minha resposta começa, inclusive, com esse sorriso que a Tereza deu, que é a coisa o sorriso irônico, né? Porque isso é um absurdo, isso é uma aberração, isso é um escárnio, isso é um assinte, um insulto, mas é a presença desse camarada no mundo, né? Esse cara laranja aí. E o nosso amigo Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, esse cara é um banana, é um cretino, ele só pensa em dinheiro, deu o troféu da paz para o Trump, que é um negócio assim que você fala, mas o que está acontecendo, né? E ele, não sei se vocês sabem, mas ele desceu para o vestiário do Irã, depois de um dos jogos, para agradecer a delegação do Irã, técnicos, jogadores, tem uma imagem dele no vestiário falando, tal, agradecendo, porque o que vocês estão fazendo é maravilhoso, isso é digno de aplausos, é um exemplo, papapá, e o técnico do lado dele está ouvindo, não falava inglês, pega o tradutor e fala assim, mas fala para ele que a gente agradece, mas que a gente esperava que a FIFA, ele, fizesse mais por nós. É preciso fazer mais por nós. Quer dizer, o cara foi elegante até, porque tinha que enxotar o cara, você sai daqui, né? Vai se juntar lá ao cara laranja e não vem encher o saco. Mas ele é um cara cínico, e essa Copa, essa história do Rafael Claus, o Florestan, podia ser qualquer árbitro, viu? É porque, por um acaso, quem expulsou o jogador americano foi o Rafael Claus, que é brasileiro. Então, mas se fosse o Zé da esquina lá de Honduras, ou o Zé da esquina da França ou da Inglaterra, ele também faria isso, porque ele não tem, né, não tem freio. Aí ele liga para o camarada, para o Gianni Infantino, dizendo que havia um dossiê, ele tinha pedido um dossiê para levantar sobre o técnico brasileiro, e dizendo, olha, eu não estou muito seguro, esse técnico, esse árbitro aí é meio esquisito, tá? Veja bem, eu não estou dizendo nada, mas veja bem, né? É aquela coisa da ameaça velada, nem tão velada assim. Agora, eu acho que essa Copa ela está viciada, porque vai jogar, acho que é amanhã, né? Estados Unidos e Bélgica. Adivinha quem vai ganhar? Os Estados Unidos vão ganhar. Eles vão ganhar esse jogo, da Bélgica. Mesmo porque a Bélgica não está com um timaço. E os Estados Unidos, eles têm jogado bem. E tem também um técnico que é estrangeiro, que é o Pochettino, e que é muito bom técnico. Então, o time está jogando bem, mas vai ter ajuda da arbitragem. Como, aliás, está tendo o Messi desde o começo.
Bom, mas isso é outra coisa. Agora, eu vou lembrar do seguinte, Florestan e pessoal. Na Copa de 78, na Argentina, em Buenos Aires, na final da Copa, aquele cidadão, um assassino, o Videla, desceu da tribuna para o vestiário, na final não, foi antes da final. A Argentina ia jogar com a seleção do Peru, o Peru tinha um bom time, tinha perdido para o Brasil de 3-1, acho. 3-0. 3-0. E a Argentina ele meteu 6 neles, né? Hã? A Argentina meteu 6-0, né? E se classificou no saldo de gols. Porque ali já houve uma coisa errada, que o Brasil jogou antes. Então, a Argentina, quando entrou em campo, já sabia quanto que eles precisavam fazer. Então, eles precisavam ganhar de 4 de diferença. Precisavam fazer 4-0, ou 5-1, ou 6-2. E aí o Videla desce para o vestiário, vai cumprimentar os jogadores do Peru, ao lado do João Avelange, presidente da FIFA, dizendo, olha, vocês sabem muito bem, vocês têm uma responsabilidade muito grande, quer dizer, pedindo para o Peru perder de 4, né? Porque a gente está vivendo um momento muito difícil aqui na Argentina, então é importante para a gente ganhar esse título, e papapá. Resultado, os caras entram no campo, tomam 6-0 para a Argentina se classifica e vai para a final. E o Brasil volta com aquela história de campeão moral. Então, novidade, o Florestan, é um presidente do país ligar para o cara e falar, olha, abertamente, né? Mas a gente sabe que já houve, e a gente já leu também que na época do Mussolini ele escalava os juízes, né? Na Copa, uma das Copas que a Itália ganhou, 34, 38. Ele escalou os árbitros. A Itália foi campeã. Então, o Trump está seguindo a sua orientação, né? Ideológica. Exato. Mas tu acreditas que vai ficar por isso mesmo? Ele não vai ter contestação da Confederação Europeia? Não vai ter uma... Não, eles fizeram a crítica, Miola. Eles soltaram a nota, tal. Tem um monte de jornalistas dizendo que isso é um absurdo, tal, mas eu não acredito. A FIFA determinou que essa punição será cumprida daqui a 1 ano. Isso é um cinismo, cara. É de uma provocação, quer dizer, eles estão dizendo, vocês são todos idiotas, vocês gostam de futebol, vocês estão apaixonados aí, papá. Sei lá, agora, é que também vai ficar esquisito se for uma aberração dentro de campo, né? Sei lá, os Estados Unidos pegam a França jogando uma barbaridade no dia do jogo. Como é que vai fazer? Vai inventar um pênalti? Vai inventar, sabe? Não sei, tenho minhas dúvidas. Tereza? Olha, não, pode ir, Sara. Tereza, eu acho que a Tereza travou. Deixa eu ver aqui, ó. Tirar e colocar de novo. Travou. Travou. Tá com problema de conexão. A última vez que o Hélio participou aqui, as recomendações de série da nossa audiência eram muito afetivas, né? Era o Brasil 70, aquela sobre o Pelé, que eu esqueci o nome, gente. Não, a Brasil 70 era sobre o Pelé, aí tinha outra, né? Eu não lembro qual era a outra, mas era tudo nesse tom muito afetivo. Agora a turma está recomendando uma série chamada Esquemas da FIFA. É muito boa. É muito boa. Está tudo aberto ali, está tudo escancarado. Eu trabalho fundamentalmente de um jornalista inglês, que a FIFA tentou de tudo quanto é jeito banir o cara, que não dá credencial, não sei o quê, não adiantou nada. É por isso que eu estou dizendo que eu não acredito que talvez eles consigam deixar tão escancarado assim, porque vai ser uma coisa que, escuta, então acabou a Copa do Mundo, porque está tudo cartas marcadas, né? Mas e tem livros bons também sobre o esquema da FIFA. Esse esquema da FIFA, ele é centrado não no Gianni Infantino, né? Ele é centrado muito mais no Avelange e no sucessor do Avelange, que, aliás, aprendeu tudo com a Avelange, e depois aprimorou. Ele aprimorou a roubalheira, que é o Sepp Blatter, Joseph Blatter, suíço. Joseph Blatter. Que foi preso, não sei o quê, sei lá onde é que ele anda. E, aliás, veja como são esses caras. O Blatter aproveitou, estava quietinho, né? Cadê o Blatter? Sumido. Aí ontem ele apareceu, botou a cabecinha assim e falou assim, isso é um absurdo.
Isso que a FIFA fez é um absurdo. Isso eu nunca vi. Quer dizer, são todos muito cínicos, né? Muito No cínicos. meu tempo, né? Exato. No tempo eu fazia diferente. Olha só, tem um monte de comentário aqui da nossa comunidade, tem um, inclusive, que foi muito... Eu vou ler por último esse aqui, deixa eu ver quem é. Silvânia, eu vou ler o teu por último, o teu é afiado. A Lorena Carraro, ela fala assim, Neymar estava encenando para o documentário. Todo mundo falando do choro dele, que foi muito performático, né? Porque foi no meio do campo. E eu achei que fosse um celular, mas era uma garrafa, né? Que estava ali no gramado. Ai, gente, foi muito performático mesmo. A Júnia Lade fala assim, eu não tenho nada a dizer, a não ser Neymar. A Noemi fala assim, a cena da cobrança do pênalti foi patética, mas também foi muito simbólica. Neymar reafirmando que o importante era a vitória pessoal dele sobre o goleiro. A Lúcia fala assim, olha, é só mulher comentando, viu? A Lúcia fala assim, uma Copa em que muitos participantes são discriminados. Alguns são impedidos de entrar no país sede do espetáculo, outros são proibidos de pernoitar, isso não existe. A Marlene pede para comentar, né, sobre a história do cartão vermelho, vocês acabaram de fazer isso, inclusive interessante essa passagem do Videla, né? 78. Trump imitando os passos do Videla, ele devia se preocupar e não terminar como ele, né? A Elizabeth Coutinho fala assim, eu tenho medo de ter que aturar o Neymar como deputado de extrema-direita. Elizabeth, batendo aqui na madeira, viu? E a Vânia, que horror, gente. A Elizabeth fala assim, eu jurava que tivesse sido King Kong da Coreia do Norte que tivesse pedido a anulação do cartão vermelho. Kim Jong, eu li King Kong, gente, eu achei que ela estava fazendo uma piada. O Kim Jong da Coreia do Norte, que tivesse pedido a anulação do cartão vermelho. E a Vânia, depois desse histórico aqui que o Hélio apresentou, ela pergunta, e o 7-1? Quanto foi que custou? Eles não aproveitaram, né? Aquilo ali era para nunca mais, né, acontecer nada disso, não ser desmoralizado, né? Eles não aproveitaram. Faz quanto tempo aquilo? 12 anos. E você lembra da imagem do Neymar machucadinho, entrando no campo e falando, bom, agora eu não vou estar aí, vocês não vão ganhar, né? Quer dizer, um clima terrível, horrível, cara. O Neymar vive uma história paralela, né? Ele criou um personagem. Ele é um popstar, ele é um cara que joga poker, que sabe, que tem lá a Kings League, que joga não sei o quê. E ele não é porque ele é isso e ele está sozinho, não, ele tem um séquito atrás dele, e a própria CBF o protege, sempre o protegeu. O pai dele, como eu falei na outra vez, né, ele tinha acesso ao vestiário. Isso é um absurdo, local de trabalho de jogador, que acesso de pai de jogador, que isso? Então, mandando lá, né? Eu não sei lá se o Ancelotti vai ter peito e força para mudar esse tipo de coisa, porque essa ação dele de ter convocado o Neymar já foi uma coisa que você fala, putz, mas, pô, o cara parecia uma rocha, agora meio uma geleia, né, tal. É muito dinheiro, né, Tereza? Faz Imagina. A sua pergunta aí, Tereza. O áudio. Sem áudio, Tereza. Teu áudio. Faz um de vocês, não vou fazer mão. Tá certo. Olha, sabe que eu queria saber o que vai ocorrer daqui para frente nessa Copa. Quem você acha que vai disputar a final e como é que você acha que vai ser vista essa Copa no futuro, depois de tudo que a gente viu de errado? Olha, Florestan, como vai ser vista a Copa vai depender do que vai acontecer, né, até a final, porque se os Estados Unidos chegarem até a final, é um sinal de que a coisa foi manipulada de forma eficiente, né? Porque, olha só, você tem agora França contra Marrocos, deve ganhar a França. A França, na minha opinião, é a seleção que está jogando o futebol mais bonito, mais eficiente, os caras se conhecem há muito tempo e tal. A Espanha, que ganhou do Portugal agora há pouco, por 1-0, vai pegar o vencedor de Estados Unidos e Bélgica, que é o jogo dessa noite. Os Estados Unidos vai ganhar.
tá? Ainda mais depois dessa papagaiada aí do cartão. Então, vai ter Espanha e Estados Unidos. A Noruega vai pegar a Inglaterra, eu acho que dá Inglaterra, e depois tem mais a definição que é do lado da Argentina. A Argentina pega o Egito e a Suíça pega a Colômbia. Deve ser, os classificados devem ser Argentina e Colômbia. A Argentina deve ganhar. Então, eu torço para que a França seja campeã. Ou a Colômbia. A Argentina, eu não sei se chega, não, porque está muito dependente do Messi, e o Messi está sendo protegido. Não sei se será protegido até o final. Então, eu acho que a minha torcida é pelo futebol da França, que pelo menos seria uma coisa boa para a gente. Quer dizer, a Copa foi manipulada, houve uma tentativa de que as coisas acontecessem do jeito que eles querem e tal, mas o futebol da França, que é um futebol bonito de se ver, cheio de africano no time da França, maravilhoso, que não conseguiram derrotar, né? Então, eu espero que isso que eu esteja falando hoje seja o que vai acontecer na final, quer dizer, toda essa manipulação não conseguiu derrotar o lindo futebol, pode chamar de futebol arte, dos franceses / africanos. Então, agora vai depender muito do que acontecer, né? Como é que vai ficar conhecida essa Copa? Tá bom. Miola, você tem mais alguma questão? Eu acho que seria o Edson. Hã? Travou? Quem travou? Não, Não, a Tereza pode perguntou. falar, pode falar. Eu tinha perguntado se você acha que pode dar, muito provável, uma final França-Estados Unidos? Eu acho que não dá, Tereza, pelo chaveamento, entendeu? Eles não chegariam a disputar a final, eles chegariam a disputar uma semifinal. Isso é possível. Se enfrentam, né? Bem possível. Se os Estados Unidos ultrapassar a Bélgica hoje, deve ganhar hoje da Bélgica. Agora, dos 8 que provavelmente irão a disputar a final, 4 são times europeus, né? 2 sul-americanos, Brasil e Colômbia. E a Argentina? Os Estados Unidos, Argentina e Colômbia. Os Estados Unidos, então, o hemisfério, digamos, americano, né, com 3, e o Marrocos, África. Então, nós temos uma hegemonia, ou pelo menos uma primazia europeia, né, nesses 8, não é isso, Hélio? Mas não deixa de ser um pouco intrigante isto, porque a Europa, na verdade, ela é receptáculo de jogadores do mundo inteiro. Ela não é genuinamente, não são clubes genuinamente, né, europeus que tu tens ali de nacionalidade. Isso ficou lá atrás. Isto. Então, não deixa de ser algo intrigante isto, né? Mas é que é uma escola do futebol europeu que ele se forma a partir dessa diversidade mundial e sabe sintetizar isso na forma que a França, por exemplo, expressa muito bem? Agora, Miola, eu não sei se a França tem um histórico de racismo, né? Especialmente teve uma época que eram os argelinos, agora tem um monte de gente, né? Que eles não suportam. E eles dizem assim que quando a França ganha, é a França que ganhou, mas quando a França perde, é por causa dos pretos africanos, né? Agora, tem uma coisa curiosa nessa Copa do Mundo, que é o seguinte: eu sempre pensei, bom, como é que eu vou ver um time africano, uma seleção africana ser campeã? Mas aí eu estou falando da seleção de Camarões, a seleção do Senegal, a seleção de Gana e tal. Dificilmente. Mas a gente está vendo jogadores africanos, né, vários países, sendo campeões. Que, por exemplo, integrando uma seleção como a francesa, né? Sim. Agora, é interessante porque se você pegar alguns jogos que já aconteceram dessa Copa do Mundo, o tratamento da arbitragem branca em relação aos jogadores negros, ele é diferente. Tem vários exemplos. A gente pega os jogos e a gente vai apontando. A maneira como eles tratam o jogador branco e como eles tratam o jogador preto, jogador negro. Tá? Esse jogo aí, o último da Argentina,
Um negócio que contra era o Cabo Verde, né? Cabo Verde. Isso. Existem 4 lances que são lances muito importantes, que é claro, assim, é o jeito que o cara trata o árbitro, que é um árbitro do Canadá. O jeito que ele trata o Messi e os jogadores brancos é um. O jeito que ele trata os jogadores de Cabo Verde é outro. Então, você fica olhando e fala, entendi. Tem sim isso, tem sim. Agora, é que, assim, às vezes é uma coisa tão escamoteada que você fala, será, hein? Será que eu não tô paranoico? Mas tem. Sim. Muito bom. Elinho, Pergunta, gente. Oi, você tem alguma pergunta aí? É porque tem uma pessoa fazendo a mesma pergunta que o Edson, ele está desde o começo falando assim, por favor, pergunta isso para ele, pergunta. Ele fala assim, a expulsão do Garrincha em 62 tem a ver com a expulsão do americano agora nessa Copa? Pede para ele falar sobre a expulsão do Garrincha. O Garrincha foi expulso em 62. E a CBF conseguiu inverter uma punição para ele poder jogar o jogo seguinte, né, da expulsão dele. Você sabe o que fizeram com o árbitro, Florestan? Não. Sara. Deram uma viagem para ele, para a família dele, para ir para o Rio de Janeiro, se esbaldar no Rio, tal. Vai lá, olha, tá tudo pago, tal. Isso cara, o Brasil foi campeão em 62, é verdade. O Garrincha tinha sido expulso, essa expulsão foi revertida, o árbitro que tinha expulso, que ia apitar, ele ganhou essa viagem, aí ficou, tá tudo bem, o Garrincha voltou, jogou e acabou com o jogo. O Brasil foi campeão muito por causa do Garrincha. É verdade. Verdade. Muito bem. Hélio, obrigado pelas suas explicações sobre a nossa seleção brasileira e sobre essa Copa do Mundo. Espero que não tenha uma final que junte Milei com Trump, viu? Nossa, pois é. E você sabe que essa é possível, né? Essa é possível. Essa eu quero ver o Messi na final. Eu sou latino-americano, sou argentinista e rioplatense. Mas você imaginar os dois juntos ali, o Milei do lado do Trump no estádio e o Trump falando assim, fala para o teu time perder. Tá? E ele vive em Miami, né? Vive em Miami. Mora em Miami, senão o seu green card vai para a Cucúria. Tchau, Elinho. Obrigado. Um abraço, velho. Tchau, obrigada. Tchau, beijo. É isso, gente. Vocês têm dúvida que o Milei perderia se o Trump mandasse? Lógico.